siguientes ponencias. Les presento a la doctora Ina Proenza. Ella es psiquiatra, tiene una maestría en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, ha trabajado en la interfaz entre la psiquiatría y la neurología durante 20 años. Actualmente es coordinadora del programa de neuropsiquiatría del Instituto de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y asistente del grupo de interconsulta hospitalaria del mismo instituto. Es miembro de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría y miembro fundador de la Sociedad de Trastornos Neurológicos Funcionales. Entonces, recibámosla, por favor. Para adelante, para atrás, ¿Sí? y el puntero. Gracias. Buenas noches, es un placer estar acá. Gracias, Lucía, por invitarme. Es un poco difícil porque soy brasileña y español no es mi lengua nativa, pero voy a intentar explicarme lo mejor posible. Bueno, la idea hoy es hablarmos un poco sobre TENEF y trauma. Okay. Sobre TENEF y trauma. Bueno, voy a empezar un poco diferente do que las otras charlas. Quero trazer a ustedes 3 casos que vou falar depois sobre o desfecho. Este primer caso que acompanhamos em nosso serviço é uma mulher de 28 anos que ha empezado os sintomas com crises funcionais, com crises que pareciam convulsivas a los 26 anos e a los 28 ligado ao vídeo EEG. O segundo caso é de uma mulher de 37 anos que ha empezado com parestesias e disartria e quando foi ao pronto-socorro se percebeu que tinha um tumor epidermoide em lóbulo frontal. É hecho uma neurocirurgia, pero os sintomas permaneceram e empeoraram aos 26 anos, necessitando outra neurocirurgia. E a los 37 ligado ao nosso serviço para o diagnóstico em vídeo EEG. O terceiro caso é um homem de 58 anos, psicólogo, que começou sintomas difíceis de se avaliar aos 7 anos de idade. Teve um evento vital que é salido de casa aos 18 anos para a faculdade. E teve um empeoramento dos sintomas que ficaram flotantes ao longo de sua vida, a los 55 anos e aos 58 ligado a nosso serviço. Bueno, depois volvo a los casos. Mas por que é importante? Não vou repetir muito do que ha dicho Julia em sua classe, em sua charla anterior, pero é muito importante que lembrarmos que a história de trauma em TENEF é extensamente estudada por neurólogos e neuropsiquiatras desde o século XIX, principalmente Charcot, Briquet, Janet e Freud. E Janet, especialmente, ha dito que a dissociação vem como uma revivência do trauma temprano e que pode ser o desencadenante para os sintomas, muitas vezes. E quando avaliamos as crises não epiléticas psicógenas, que é minha principal área de trabalho, temos vários estudos, vários artigos que mostram que a frequência de trauma e abuso é muito maior em pacientes com crises não epiléticas psicógenas quando comparados a pacientes com epilepsia. Em meu estudo de maestria, comparado pacientes com crises não epiléticas psicógenas e pacientes com epilepsia de lobo temporal, e nos encontramos que a presença de trauma temprano é muito frequente, é muito maior nos pacientes com crises não epiléticas psicógenas, quando avaliamos todo o total de questionário sobre trauma temprano. Pero quando subdividimos o tipo de trauma, se percebe que a negligência emocional e o abuso emocional foi mais frequente associado a esses casos.
Bueno, ao largo da literatura de todos estes anos que se estudam mais os transtornos neurológicos funcionais, as crises noepiléticas psicógenas, vários artículos corroboram estes dados, essas datas, essas fechas. Pero é importante lembrarmos que, aunque temos uma extensa literatura que confirma esta relação, sua relação com a pior gravidade e frequência dos sintomas de TNF em geral, não só em crises noepiléticas psicógenas, hasta 2022, com a publicação do CIE-11, o diagnóstico de TNF é cambiado para uma muestra mais neurológica, onde temos que buscar os signos positivos que se complementam a isto. E a história de trauma ha deixado de ser algo muito importante ou muito relacionado. Pero eu não creio, em meu serviço que eu trabalho em Brasil, não creemos que é possível fazer o diagnóstico de crises noepiléticas psicógenas ou qualquer tipo de transtorno neurológico funcional sem avaliarmos o paciente como um todo. Obviamente, o neurólogo é muito importante, é essencial para o diagnóstico e isso nós fazemos em nosso serviço, mas é muito importante avaliarmos a história do paciente, porque quando os casos são fáceis, quando os sintomas são óbvios, penso que qualquer experiente ou que conhece um pouco de transtorno neurológico funcional pode fazer um bom diagnóstico, mesmo que com poucos recursos diagnósticos para isso. Mas quando os casos são mais difíceis ou são inconclusivos ao vídeo-EEG ou à avaliação neurológica, é o conjunto de todos os sintomas e sinais, e a história, a anamnese neuropsiquiátrica que vai ajudar a fazer esse diagnóstico corretamente. Então, me volto um pouco a Janet, que habla sobre a presença do trauma temprano, levando a uma facilitada dissociação, como disse Julia anteriormente. E a dificuldade para superar esta situação traumática predispõe a sintomas de evitação inconscientes. Uma vez que são inconscientes, os pacientes não fazem essa relação espontaneamente para os examinadores, nós da saúde mental, os neurólogos, quando fazemos a pergunta para o paciente, pero percebe se tiver algum trauma, alguma situação que perceba que pode ser um trigger para estes sintomas, o paciente muitas vezes diz não faz nada. Pero quando falamos com o paciente por mais tempo, percebe-se que muitas vezes temos história de trauma que o paciente não traz esta relação. Bueno, pero uma coisa é a presença do trauma temprano para o diagnóstico, que é muito importante para a equipe que faz o diagnóstico, e outra é a narrativa para o paciente, porque não é devemos buscar se há história de trauma, pero não necessariamente isto a ser dito para o paciente na comunicação diagnóstica, porque como é inconsciente, ele não é possível de fazer esta correlação e muitas vezes vai estar empeorando o estigma. Bueno, voltando aos casos. Quando falo desse primeiro caso da mulher de 28 anos, educadora física, que tivera a sua primeira crise no hospital, antes de uma cirurgia, depois podemos avaliar que ela tivera um abuso sexual aos 17 anos, onde estivera acorsada durante uma violência sexual em la peluqueria, mirando as luzes ao teto. Sua crise começa quando está indo à cirurgia em la maca cirúrgica, olhando as luzes em lo teto. Obviamente, o paciente não traz essa relação, mas isso foi algo que nossa equipe conseguiu buscar ao longo do seguimento. Esta paciente de caso clínico 2, que tiveram os primeiros sintomas aos 22 anos, com formigamentos, parestesias e disartria,
não temos como saber se estes primeiros sintomas eram TNF ou não, porque de fato tinha um tumor epidermoide frontal que é retirado, pero ela sofreu abuso sexual pelo neurocirurgião durante ou logo após o procedimento cirúrgico. Os sintomas empeoraram ao longo dos anos. Aos 26 anos, tivera outra neurocirurgia, pero ele mesmo neurocirurgião, porque ele não havia falado com ninguém sobre isso. A presença de uma nova neurocirurgia empeorou os sintomas mais uma vez, os sintomas deixaram de ser só parestesia e disartria para serem crises funcionais, que por isso ligou ao vídeo EEG quando hicimos o diagnóstico. E solamente há 2 ou 3 meses que ele havia falado com seu psiquiatra que havia sofrido o abuso sexual, pero hasta hoje ela se recusa a contar quem fora, só que é da equipe de neurocirurgia. E quando falamos deste terceiro caso de homem psicólogo, que propositadamente eu hablo acá por ser fora da estatística das mulheres que têm transtorno neurológico funcional. Temos um caso onde o paciente sofreu violência sexual, inúmeras violências ao longo da sua infância, começado por volta dos 5 anos com violência sexual por seus primos e tios, depois bullying na escola. Quando saiu de casa, estas situações ficaram melhores, pero pouco antes dos sintomas empeorarem, este paciente tivera muitos problemas em seu casamento, era o terceiro casamento, e a progressão dos sintomas foram muito grandes ao longo da vida. Bueno, qual é a minha principal mensagem para hoje? Que TNF tem relação com trauma, penso que todos aqui lo sabem, é sabido, né? Que nem todos os pacientes com TNF têm trauma temprano ou alguma situação de trauma em sua vida, também lo sabem. Isto não é novidade para ninguém. Pero é muito importante que trabalhemos em conjunto com seus, num serviço transdisciplinário, como ha dito o Dr. Bachelet anteriormente, para que possamos fazer o diagnóstico correto em casos difíceis. Então, trouxe pouco de nossa experiência em Brasil, onde o diagnóstico dos casos de transtorno neurológico funcional e principalmente de crises não epiléticas psicógenas é feito juntamente com neurólogos, neurofisiologistas, psiquiatras e neuropsicólogos. Temos uma grande reunião, não sei se habla assim, pero uma ampla discussão dos casos toda a semana para observar todos os detalhes, não só os sintomas, a exclusão, os sintomas, signos positivos, pero também a história ao longo da vida e a anamnese neuropsiquiátrica detalhada. Temos o registro das crises espontâneas, quando são crises não epiléticas psicógenas, e a indução com manobras hipnóticas quando é necessário, e a validação, como também lo disseram anteriormente. Quando não temos a possibilidade de vídeo EEG, temos os vídeos caseiros que nos ajudam a este diagnóstico. E depois é feita toda a formulação diagnóstica, a compreensão, como também lo dito anteriormente. Penso que, uma vez que temos a história de trauma como fator de risco e muitas vezes como fator predisponente para os sintomas funcionais, é muito importante contemplar o tratamento com todas as possibilidades, de acordo com cada caso, porque temos uma ordem que pensamos no tratamento. Então, todos os nossos pacientes, quando temos o diagnóstico, fazemos a comunicação, e depois esse paciente é invitado para uma terapia que chamamos de terapia de redução de crises de danos, que é uma terapia de 5 encontros baseada em terapia conductual.
Quando é necessário, esses pacientes vão à psicoterapia ou à terapia específica para transtorno de estresse pós-traumático. Estes pacientes são são invitados para participar de uma psicoeducação, que são 5 a 6 encontros por ano. Durante isso, eles são avaliados com psiquiatras e neurólogos ao longo de 1 ano a 2 anos em nosso serviço. O princípio do tratamento que pensamos quando se ha visto o trauma, a presença do trauma, é que temos que ter um vínculo afetivo e empático com esse paciente muito importante, uma boa relação terapêutica para que podemos acessar estas informações. Tem um artigo de 2016 de Nicholson que mostra que muitas vezes na primeira anamnese, na primeira consulta ambulatória, o paciente não conta toda a sua história, mesmo com uma boa relação médico-paciente, ele não conta a história de trauma, as possibilidades difíceis que é passado em la vida. Então, é muito importante que isto se mantenha para que podemos ter uma abordagem multidisciplinária, transdisciplinária e efetiva para estes tratamentos, com orientação familiar, psicoeducação e algo cíclico que vá se renovando em tempos e de acordo com a necessidade de cada paciente. Bueno, fico à disposição para perguntas. Estou na parte do nosso equipe que estivera em Verona no ano passado. Estou toda a nossa equipe. Muitas graças a todos.